Ao longo da vida, somos constantemente influenciados por outras pessoas. Muitas vezes, as influências nos transmitem valores, crenças e comportamentos que podem nos moldar, seja de forma positiva ou negativa. Por isso, é importante lembrar que cada pessoa é única e que o que funciona para um, nem sempre funciona para outro. Certa vez, 2 burros carregados caminhavam por um caminho perigoso. Um deles levava uma carga de açúcar, enquanto o outro levava uma carga de esponjas. O burro com a carga de açúcar era grande e forte, com uma pelagem brilhante. Além disso, ele era um burro sábio e prudente. Ele sabia que o caminho era perigoso e que era preciso ter cuidado. Sua carga era pesada, pois o açúcar era um material denso e compacto. Por isso ele precisava parar um pouco às vezes para descansar, e isso deixava seu companheiro impaciente. O burro com a carga de esponjas era um burro menor e um pouco mais magro. Ele era ingênuo e impulsivo. Sua carga era leve, pois as esponjas eram um material poroso, então estava confortável em seu caminho. Ele acreditava que seguir o rastro dos outros seria o suficiente para garantir sua segurança. Além disso, o burro com a carga de esponjas ia se gabando que o caminho era fácil. Ele não se incomodava com a dificuldade de seu companheiro, que levava uma carga mais pesada e precisava parar às vezes para descansar. Quando chegaram a um rio com uma correnteza forte, o burro com a carga de açúcar ficou temeroso e alerta. Ele sabia que seria difícil atravessar o rio com uma carga tão pesada, então começou a pensar nas possibilidades. Vamos com cuidado, porque este caminho é perigoso, ele disse ao seu companheiro. O burro com a carga de esponjas, ao contrário, não se preocupou. Ele acreditava que se muitos outros burros já haviam atravessado o rio com segurança, ele também conseguiria. Basta seguir o rastro daqueles que passaram por aqui e tudo ficará bem, ele respondeu. Mas o burro com a carga de açúcar disse: não, nem sempre é sempre assim. O que funciona para um pode não funcionar para o outro, advertiu o amigo. É preciso ter cuidado ao seguir os conselhos dos outros, pois eles podem nos levar a um caminho que não é o melhor para nós, ele concluiu. Que besteira! Você parece ser um ignorante perdendo tempo assim. Eu sei viver. E na minha experiência levo a minha vida. O burro com a carga de esponjas argumentou. Então, mesmo temeroso, o burro com a carga de açúcar decidiu seguir o conselho do amigo, pois não havia outra forma de continuar a jornada. Ele entrou no rio cuidadosamente, mas assim que a carga de açúcar entrou em contato com a água, ela se dissolveu. O burro ficou mais leve e conseguiu nadar até o outro lado do rio. O burro com a carga de esponjas, ao ver que o amigo havia conseguido atravessar, na hora gritou: "Eu não te disse!" e entrou no rio fazendo o mesmo. No entanto, as esponjas absorveram uma grande quantidade de água e se tornaram pesadas. Aquela carga que antes era leve agora estava tão pesada que afundou o burro. Ele não conseguiu nadar e, infelizmente, foi arrastado pela correnteza. Muito triste, seu amigo pensou. É realmente o que é bom para um pode não ser tão bom para o outro. Esta história nos ensina que é importante seguir nosso próprio caminho na vida. É preciso ter cuidado ao seguir os conselhos de outras pessoas, pois eles podem nos levar a um caminho que não é o melhor para nós, mesmo contendo boas intenções. Como está escrito na Bíblia em Provérbios: há caminhos que parecem certos ao homem, mas o seu fim é a morte. Outro ponto importante que gostaria de destacar nessa história é que o burro com a carga de esponjas era ingênuo e não conseguia entender que a carga do burro com a carga de açúcar era mais pesada. Ele se gabava do caminho fácil porque sua carga era leve. Ele não se incomodava que o companheiro precisasse parar para descansar, porque ele não precisava fazer isso. Essa atitude do burro com a carga de esponjas nos ensina que devemos ter empatia com os outros. Nem sempre a nossa carga é da mesma leveza ou peso dos outros.
É importante sermos compreensivos com as dificuldades dos outros e não julgarmos as pessoas com base em nossas próprias experiências. Seja paciente, ouça os outros com atenção e sem julgamento. Antes de julgar, coloque-se no lugar do outro para tentar entender o seu ponto de vista. Seja solidário e ofereça ajuda quando necessário. A empatia é uma qualidade importante que nos ajuda a construir relacionamentos fortes e positivos. Quando somos empáticos com os outros, somos capazes de entender e respeitar suas diferenças. Isso nos torna pessoas mais tolerantes e compreensivas, e não terá espaço para o egoísmo. Mas a história dos burrinhos não é a única que mostra o quando devemos ser prudentes ao seguir o próprio caminho. Na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Reis, capítulo 14, havia um rei chamado Acás, que subiu ao trono com 20 anos de idade e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante os olhos do Senhor seu Deus, como Davi. Acás optou por seguir o caminho dos reis do passado, em vez de seguir o caminho de Deus. Ele se tornou conhecido por sua vida distante da vontade do Senhor, sendo um governante perverso, incrédulo e idólatra. Neste período, o profeta Isaías estava presente para guiar Acás e o povo de Judá no caminho da verdade e retidão. Isaías advertiu Acás sobre as consequências de seguir os caminhos dos reis anteriores. Mas Acás, teimoso e obstinado, recusou-se a ouvir as palavras do profeta e optou por seguir seus próprios desejos e as influências corruptas de seus predecessores. A história do rei serve como um lembrete de como podemos nos perder quando seguimos cegamente o caminho dos outros, ignorando os ensinamentos e a orientação de Deus. Para reflexão, o burro com a carga de açúcar representa a sabedoria de Deus, é capaz de se manter no caminho certo, mesmo quando é confrontado com obstáculos. Já o burro com a carga de esponjas, que representa a sabedoria do mundo, é facilmente influenciado e pode se desviar do caminho certo. Acás, como o burro com a carga de esponjas, não foi prudente e optou por seguir a sabedoria do mundo em vez da sabedoria de Deus. Isso o levou a uma vida de pecado e destruição. Essa história nos ensina a importância de seguir nosso caminho com prudência na vida, e é preciso ter cuidado ao seguir os conselhos dos outros, pois às vezes podem nos levar a um caminho que não é o melhor para nós. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar um gostei e um comentário para apoiar o canal, pois ficarei muito feliz em responder todos os seus comentários. E compartilhe esse vídeo com mais alguém que pode se beneficiar da reflexão. Esse é o canal Mente e Ser. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.